Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? Hoje eu quero te falar sobre a justiça de Deus, como Deus é justo. O Senhor, Ele é um Deus que não falha. E o Senhor, Ele não é um Deus que tem dois pesos nem duas medidas. O Senhor, Ele nos conhece, Ele conhece todas as coisas. E por isso o Senhor, Ele age com retidão. No livro de Êxodo, nós vamos ver que Faraó, ele vai falar assim, que o Senhor é justo, que eles são injustos e ímpios. Mas na boca de um injusto e ímpio sai uma palavra de justiça em relação a Deus. Ele diz que o Senhor é justo, que Deus é justo. Se nós lermos também no livro de Salmos, nós vamos também ver falar que o Senhor é justo. Salmo 116, versículo 5, fala que o Senhor é justo. No livro de Lucas, o centurião, quando ele vai transpassar Jesus, ele veio e fala assim, verdadeiramente esse homem era justo. Então, em todos os lugares nós vemos, né? Eu só trouxe algumas poucas passagens porque nosso tempo é pouco, mas falando o quanto Deus é justo. O Senhor, quando nós compreendemos e nós vamos vivendo, à medida que vamos conhecendo mais dele, nós vamos ver o quanto o Senhor, ele trabalha, ele vive com integridade. Tudo que ele faz é fiel e é perfeito. E quando nós caminhamos e as coisas não dão certo para nós, não é porque Deus tem culpa. É porque Deus deixou com que nós tomássemos decisões e essas decisões são mal tomadas. E essas decisões, elas trazem na nossa vida consequências. O Senhor, ele tinha Davi como homem segundo o seu coração. O Senhor conhecia o coração de Davi antes de Davi se tornar rei. Porque quando Samuel vai ungir um filho de Jessé, ele não ia ungir Davi. Ele ia ungir qualquer um dos outros que eram grandes, eram imponentes. Mas o Senhor fala para ele assim, olha, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, vê o exterior, vê a altura, mas eu vejo o coração. O Senhor já via o coração de Davi quando Davi era apenas um pastor de ovelhas. Quando Davi ainda era um adolescente. O Senhor já conhecia o coração de Davi. Mas para não falar que o Senhor era injusto e que o Senhor já colocou logo Davi como rei, o Senhor deu uma oportunidade a Saul. O Senhor chamou Saul, ungiu Saul da mesma forma que ungiu Davi, ele ungiu Saul pelo mesmo profeta, que foi Samuel, que ungiu os dois, ou seja, não teve diferença. O Espírito Santo do Senhor caiu sobre a vida de Saul, ele foi cheio do Espírito Santo, mas Saul, ele teve a escolha, ele fez a opção de andar num caminho diferente do que Deus queria para ele. Ele permitiu que seu coração se enchesse de soberba, que seu coração se enchesse de ira, de inveja. Ele permitiu que seu coração fosse totalmente contaminado, depois, por final, até com feitiçaria. Então, tudo que Saul fez, ele caminhou na distância do coração de Deus. A rebeldia dele o afastou de Deus. E o Senhor diz que rebeldia é o mesmo que feitiçaria. O Senhor, ele não aceita um coração rebelde. Foi por esse motivo que Lúcifer foi precipitado da presença do Senhor. Pela rebeldia, pela soberba, pela arrogância, por se achar igual ou superior a Deus. Então, Saul recebeu do Senhor uma oportunidade. Ele teve todas as chances. Se ele tivesse aproveitado, ele teria sido o Davi da vez. Não precisava de Davi, mas ele jogou tudo fora. Hoje eu estava pregando na igreja e disse, nós nascemos, temos uma vida para viver conforme o Senhor já escreveu para nós vivermos e ali vivemos na eternidade com Ele. A questão é que nós nascemos e quando é para nós vivermos essa vida linear, reta e diante de Deus, nós fazemos igual exame de um ecocardiograma. A gente sobe, a gente desce, a gente sobe, a gente desce e não anda numa constância no Senhor. E aí nós perdemos as oportunidades. Nós perdemos as chances que o Senhor tem para nós. E nos colocamos em risco, nos expomos a riscos. Por isso eu gostaria de deixar essa mensagem para você no dia de hoje. O Senhor, Ele é justo com você. As oportunidades para você são as melhores. Os pensamentos são os melhores, os caminhos são melhores, os tempos, do Senhor para você são os melhores.
E você é que precisa tomar a decisão de andar alinhado com o coração de Deus, entendendo que tudo que Ele vai fazer para você é para que você seja bem-sucedido, tanto aqui quanto garanta a sua vida eterna com Ele. Não permita que seu coração ande pelos caminhos que Saul andou, mas faça como Davi. Se arrependa, endireita a sua vida e vá viver com Ele o sobrenatural, porque é isso que Ele tem para você, uma vida eterna, uma vida de abundância, aqui e na eternidade. Amém? Foi por isso que Ele morreu, foi por isso que Ele ressuscitou e é isso que Ele espera que você faça. Uma boa escolha para que você possa glorificar o nome dEle. Que Deus te abençoe, que Deus te levante o seu rosto e te dê a paz.